Abramos nossas Bíblias, queridos, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 16. O texto está em tela. Primeira Timóteo, capítulo 4. Aqui eu errei, aqui eu escrever aqui no texto. Capítulo 4, verso 16. Eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos lerão comigo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos lê-lo? Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Pai querido, nesse momento, fala-nos ao coração. Apesar de ser quem somos, do nosso estado físico, emocional, espiritual, estamos aqui imbuídos com o dever, a responsabilidade de levar a Tua palavra aos corações nessa noite. Venha com Teu Espírito aconchegar a cada coração, se achegar a cada uma das mentes aqui que estão, para que elas possam, ó Deus, perceber o quão grande é Teu amor, quão grande é a Tua fidelidade, quão grande, Senhor, é o Teu poder. Venha, Senhor, desanuviar as nossas mentes, venha abrir os nossos ouvidos do coração e da alma, venha fazer-nos entender a Tua palavra e nos inclinar, Senhor, a fazer a Tua vontade santa. Usa esse Teu servo como instrumento dócil nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, Paulo escreveu a sua carta a 1 Timóteo e Tito, provavelmente nos anos 63 a 65 depois de Cristo, durante a viagem que realizou depois do seu primeiro aprisionamento em Roma. Antes de ser comissionado por Paulo para ser pastor da igreja de Éfeso, Timóteo serviu ao apóstolo Paulo por longos anos, desde o dia em que foi convidado para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 16, verso 3 a 8. O problema da igreja de Éfeso, meus irmãos, eram os falsos mestres que estavam ensinando outra doutrina envolvendo fábulas e genealogias intermináveis que mais produziam questões do que edificação de Deus, conforme nós podemos encontrar ali em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 3 e 4. Paulo aconselhou Timóteo, que era líder da igreja de Éfeso, a certificar-se de que somente doutrinas sólidas fossem ensinadas e de não permitir que ideias incorretas tomassem o lugar do ensinamento do Evangelho. A responsabilidade de Timóteo, meus irmãos, era adverti-los de seus erros doutrinários e cuidar ele mesmo do ensino da boa doutrina, conforme nós lemos no capítulo 4, verso 6. A ortodoxia, a doutrina correta, que Paulo também chama de sã doutrina, conforme 1 Timóteo capítulo 1, verso 10 e Tito capítulo 2, verso 1. Amados, teologia é o estudo de Deus e das doutrinas vinculadas a Deus. A teologia, meus irmãos, nós escarafunchamos a palavra de Deus e começamos então a observar a estrutura que Deus dá doutrinariamente para a sua igreja, para que ela ela tenha uma subsistência, que ela tenha uma firmeza, que ela tenha solidez, ela esteja sobre um firme fundamento, estribada sobre a palavra de Deus. Nós encontramos doutrinas que realmente são
importantes e eficazes nos dias de hoje, como não eram nos dias dos apóstolos. Nós entendemos que quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, enquanto ele estava em Éfeso, o Novo Testamento não tinha sido constituído ainda. Ele estava sendo escrito aos poucos no decorrer dos anos, inclusive esta carta esse trecho da carta, ou esta carta também, que nós acabamos de ler. Estava sendo formado e precisava não apenas um evangelho, precisava de um evangelho que estivesse solidificado em Cristo Jesus e das doutrinas que ele deixou para a sua igreja, a quais os apóstolos agora estavam as disseminando. A teologia explica de modo claro, seguro e didático as doutrinas espalhadas nas páginas das Escrituras. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e disse que ela não precisa de teologia, ela precisa de Bíblia. Não existe teologia sem Bíblia. E também não existe Bíblia sem teologia, porque a teologia ela explica a Bíblia, ela nos ajuda a entender a Bíblia. E todas as vezes que nós nos envolvemos com as Escrituras, nós estamos fazendo teologia, nós estamos estudando a Deus. E, portanto, meus irmãos, as suas doutrinas, portanto, não, uma coisa é intrínseca à outra. Não adianta você dizer, olha, eu só preciso da Bíblia, nada mais. Você precisa da teologia, porque a teologia ela explica de uma forma clara, evidente, salutar a palavra de Deus. Ela explica de modo claro, seguro e didático as doutrinas que estão nas páginas das Escrituras. Há um descaso muito forte para com a teologia. Tal desprezo, meus irmãos, se deve ao fato de que podemos interpretar a Bíblia a nosso bel prazer, sem aprofundamento, sem descobrir as raízes que formam o alicerce da nossa fé. Alguns acham que teologia é complexa e desnecessária. A teologia nos ajuda e nos ensina a nos regozijar mais profundamente nas bênçãos que são nossas em Cristo. É doce saber que Jesus nos salva do pecado. Não há notícia melhor do que essa no mundo. Contudo, quando cuidamos das doutrinas a qual Paulo se refere, desanuviará a mente e nos fará compreender o amor de Cristo por nós. Elas solidificam a fé. Quando nós pregamos o Evangelho, nós pregamos teologia. As pessoas elas não têm a ideia de que é teologia, mas é teologia. É Deus sendo pregado aos seus corações. E quando ela é pregado, quando as pessoas tomam então conhecimento de Cristo Jesus sobre o seu sacrifício na cruz do Calvário para nos salvar, então ela vai agora descobrindo a partir do momento que ela vai lendo as Escrituras a respeito das doutrinas deixadas por Cristo na sua palavra, que embelezam a nossa vida, que nos edificam, que nos direciona, que nos ensinam a viver de uma maneira prática, porque a palavra de Deus é a regra de fé e prática para todo aquele que é cristão, todo aquele que nasceu de novo. Então, elas solidificam a nossa fé. Para que o nosso deleite seja mais completo e mais profundo, vamos compreender alguns pontos teológicos que solidificam a nossa fé, os quais creio que faziam parte das doutrinas ensinadas pelo jovem pastor Timóteo, a qual ele foi aconselhado por Paulo a cuidar não somente dele, mas das doutrinas. Observe o texto: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem de cuidar de ti mesmo e daquilo que realmente é essencial para a sua vida de fé, para o seu crescimento, para o seu estabelecimento, para a sua caminhada
Quando as reveses vierem, você está firme na doutrina, você não haverá de desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque as doutrinas, elas nos fazem focar nos ensinamentos primordiais da palavra de Deus. Eu tenho aqui 8 pontos para discutir com vocês rapidamente a respeito das doutrinas que são ensinadas na palavra de Deus. A primeira é a salvação, significa eleição pela graça. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós encontramos assim descrito: assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Nós somos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. A salvação, meus irmãos, não é algo que você tem pela sua própria escolha. É Deus que te escolhe, é Deus que te chama, é Deus que te orienta, te santifica, que te justifica, que te adota como filho, que abre os teus olhos para você contemplar a graça dele através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário para a sua vida. Portanto, Deus não viu algo bom em nós para nos escolher. Ele não viu se você era feio, se era bonito, se você era inteligente, se você era sábio, se você era preto, branco, amarelo, cafuso, sei lá. Ele não viu nada disso. Se você era daquele país, daquele outro país, ele não viu nada. Ele simplesmente te escolheu de uma forma incondicional. Muito pelo contrário, nós estamos distantes de Deus pelo pecado, cegos, chagados, cheios de chagas, de feridas, conforme diz Isaías, repulsivos, mortos pela graça de Deus, mas nós não merecíamos, e Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele escolheu você e a mim. Isso é muito importante, você entender. Esses dias, na quinta-feira, eu estava dizendo aqui, graças a Deus que Deus me escolheu, porque se eu tivesse que escolher, eu jamais o faria, porque eu estou morto nos meus delitos e pecados, e a morte nos meus delitos e pecados, ela me afasta de Deus, afasta da igreja, afasta da comunhão de Deus, afasta da leitura bíblica, afasta da oração, faz com que nós vivamos alegremente no pecado, mas distantes de Deus. Portanto, meus irmãos, há uma outra coisa que é muito importante, a expiação, ou seja, a remissão da nossa culpa para cobrir os pecados. É uma outra doutrina, a doutrina da expiação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro para morrer, não por Ele, porque Ele era inocente, mas por mim e por você, que éramos culpados e pecadores. Olha que interessante, isso é teologia, quando você vem percorrendo as páginas das Escrituras e você entende a razão porque Cristo subiu ali no madeiro para morrer na cruz do Calvário. Muitas pessoas o veem como um mártir do passado, mas não, Jesus é o Salvador de todo aquele que tem os seus corações abertos por Deus para poder entender, compreender o amor dele, para viver de acordo com a sua vontade descrita na palavra de Deus. Quando nós encaixamos as doutrinas dentro de nós, as doutrinas espalhadas na Bíblia parecem um quebra-cabeça. Quando você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai encaixando as peças e ela forma um lindo quebra-cabeça. Quando nós não temos conhecimento da Bíblia, quando nós não temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós não temos conhecimento das coisas pertinentes à palavra de Deus, esse quebra-cabeça está todo desmontado. Mas quando nós começamos a enxergar a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida, nós vivermos fazendo a vontade de Deus, porque nós descobrimos a vontade de Deus através da palavra dele. E há um texto da Bíblia que eu acho que é um texto que fala muito ao meu coração e deve falar ao seu. Deve abrir a nossa consciência, nós devemos parar para pensar e raciocinar. O que está lá no capítulo 7, versículo 21, 22 e 23 do livro de Mateus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai
que está nos céus, porque muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres, e podemos aí completar: no teu nome nós não fomos à igreja, em teu nome nós não participamos dos trabalhos evangelísticos, em teu nome nós fomos na escola dominical, em teu nome nós não lemos a Bíblia em casa, em teu nome nós não oramos, em teu nome, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amado, tem muita gente que brinca de cristão, tem muita gente que diz que é cristão, mas no fundo está indo para o inferno, porque Deus não lhe conhece, porque nunca foi transformado pela graça de Deus, nunca amou a Cristo como deveria amar, nunca entregou-se a Cristo como deveria se entregar, nunca enveredou-se pelos seus caminhos como deveria se enveredar, nunca abriu seu coração para poder conhecer a sua vontade e praticá-la na sua vida como deveria fazer. Simplesmente anda nesse mundo, mas não foi expiado, não foi remido dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, conforme diz Isaías capítulo 53, verso 5. Cristo nos livrou das penas do castigo do inferno, levando sobre si o nosso pecado, tomando o nosso lugar na cruz e sofrendo as agruras, as aflições do inferno por nós. E isto é uma teologia pura, belíssima, é uma doutrina que nós encontramos na palavra de Deus: a expiação de Cristo por nós. Ainda nós vemos a propiciação. Propiciação é a ação com que se busca agradar a Deus para obter o seu perdão. Então nós podemos falar que a propiciação para desviar-se da ira de Deus. É algo que nós fazemos para agradar a Deus, para obter o seu perdão. Mas eu pergunto para você: quem agradou a Deus para que nós pudéssemos ser perdoados? Por isso que a palavra de Deus nos ensina a doutrina da propiciação de Cristo. Ou seja, ele satisfez a Deus na cruz. Ele satisfez aquilo que Deus requeria do homem, a morte. Ele fez por nós na cruz. Coisa maravilhosa. Essa é a doutrina que eu creio que Timóteo pregava. Amado, segundo a Bíblia, nosso destino era o inferno, devido à ira de Deus sobre nós, sobre os nossos pecados. E não vem com essa de salvação universal, que no final todo mundo será salvo, simplesmente pelo fato de crer em Jesus. A Bíblia diz assim: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você não irá para o céu apenas pelo fato de você crer, você irá para o céu pelo fato de você ter um encontro com Cristo e voltar o seu coração a fazer a vontade do Pai que está nos céus. Isso é a doutrina da propiciação, é quando você entende que Cristo na cruz pagou o seu pecado, ele tirou assim a ira de Deus sobre você e levou sobre ele na cruz. Isso é propiciação. Ele fez a propiciação para desviar a ira divina. Segundo a Bíblia, nosso destino era o inferno. Éramos filhos da ira, da desobediência, éramos repugnantes a Deus, conforme está registrado lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 17. Cristo desvia a ira de Deus sobre nós, direcionando-a sobre si mesmo, e com isso Cristo obtém o perdão de Deus para todo aquele que nele crê. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece, conforme João 3,36. E crer aqui, meus irmãos, a palavra pisteos no grego, ela tem um sentido mais profundo do que apenas crer com assentimento intelectual. Assim como você crê que existiu Hitler, assim como você crê que existiu outros homens no passado, esse crer é ter uma
intimidade, é ter um conhecimento mais íntimo com Deus, uma experiência com Deus. A minha pergunta é: você já teve uma experiência com Deus? O quarto ponto que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é a redenção. Deus nos redimiu para nos comprar para Deus. O recurso que Cristo adotou para capaz de livrar-nos ou salvar-nos da situação aflitiva ou perigosa do inferno foi oferecer-se em nosso lugar, comprando-nos com preço de sangue. Foi um alto preço, um incalculável amor que a maioria dos homens despreza e continuam vivendo no pecado. Ou então tentam dar um jeitinho na Bíblia. Tem muita gente que acha que o amor de Deus, ele não é a doutrina da graça, no que tange ao homem para o céu, para o inferno, não é absoluta, ela é relativa. Se você ama, então você vai para o céu, mas não é assim. Não é apenas uma expressão de amor pelo seu próximo, é uma expressão de amor por Deus, por Cristo Jesus, para fazer a sua vontade. É o preço do resgate por nossas almas, pois éramos escravos da lei, do pecado e da ira de Deus. É importante notar que só há redenção em Jesus. Eu quero dizer para você que não é pastor que salva, nem padre, nem o chefe da casa espírita, nem qualquer outra pessoa. Não é religião que salva, nem evangélica, nem protestante, nem religiões do baixo espiritismo, ou de outros ismos qualquer desse mundo. Não, não é isso que salva. Quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz de braços abertos, pregado ali, foi Cristo. E Ele morreu por mim e por você. E se você não se achar crucificado em Cristo, você também não herdará a vida eterna. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 4, verso 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E assim, meus irmãos, um quinto aspecto que eu gostaria de destacar é a justificação diante do trono do julgamento de Deus. A doutrina da justificação é algo fantástico. Deus nos torna justos diante do pagamento das nossas dívidas através do sacrifício de Cristo. Olha que coisa interessante, importante a salientar, é a justificação pela fé. Ou seja, nós estávamos devendo, mas o que acontece? Deus faz o quê? Ele nos justifica. Ele paga o nosso pecado e, além de pagar o nosso pecado, Ele nos torna justos, limpos. Você não deve absolutamente nada. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Leiamos o texto lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Abra para nós a tela aí, por gentileza. Vamos ver o que diz ali. Vamos juntos ler esse texto. Eu falei, agora eu quero que vocês falem. Vamos lá juntos? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores. Nós devíamos uma alta soma para Deus. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo, éramos inimigos de Deus. Nós éramos desobedientes, filhos da ira, mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos amou. O amor para conosco. E Ele fez com que isso morresse por nós, ainda que nós fôssemos pecadores. Jesus morreu. Talvez nessa noite você entrou aqui e talvez você precise de um encontro com Cristo. Você precisa entender esse texto para a sua vida. Que Jesus morreu por você. Você ainda vive nas trevas do pecado.
Você pode gostar de ir à igreja, você pode gostar de ler a Bíblia, você pode gostar de orar, mas se você não tiver Jesus, se você não tiver um encontro com Jesus, você vai para o inferno. E é isso que a palavra de Deus nos afirma categoricamente. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas aquele que ouve a minha palavra e não se inclina a ela, não a abraça, não a persegue, não a procura realizar em sua vida, com certeza esse haverá de descer no inferno. Esse já está julgado. Não somos justificados pelas nossas obras, por aquilo que fazemos, pelos nossos méritos pessoais, mas sim pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E por esta justificação que temos paz com Deus, não é porque você crê em Deus, vai algumas vezes à igreja, ora de vez em quando, mas porque Cristo o tornou justo diante do tribunal de Cristo. Quando você chega diante do tribunal de Cristo, quando Deus vai te julgar, Jesus mostra a sua mão e o sangue derramado por você, aí você se torna justo. Eu me lembro de uma ilustração de um criminoso que estava prestes a morrer, estava no corredor da morte para a cadeira elétrica. E ele então estava ali, e o seu pai, que o amava tanto, chegou ao governador e suplicou ao governador para que pudesse fazer com que ele tivesse um indulto e assim ele não pudesse ir para a cadeira elétrica. O governador atendeu, deu o indulto para ele, mandou, ele leu o indulto do governador, ele simplesmente rasgou e jogou fora e foi para a cadeira elétrica. É assim que muitas pessoas vivem nesse mundo. Jesus está aí, mostrando o seu amor para você, dando para você a liberdade de ir para a glória eterna. No entanto, há muitas pessoas que viram as costas para Jesus. Elas gostam até de ouvir falar de Jesus. Elas viram as costas para Jesus. Mas uma coisa que a adoção nos faz, meus irmãos, é fazermos parte da família de Deus. Uma coisa que a justificação nos faz é nos tornar filhos adotivos de Deus, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A doutrina da adoção. Aliás, eu estou falando aqui sobre a doutrina da Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. E a doutrina da adoção está implícita nesse conceito da ordem da salvação. Ou seja, ele predestinou para sermos filhos adotados por Deus. Nós não somos filhos da mesma essência que Cristo é, mas nós somos adotados por Cristo Jesus. Meus irmãos, imagine uma criança adotada, uma criança que está ali vivendo num orfanato, sem pai, sem mãe, sendo cuidado por pessoas estranhas, tendo ao seu lado pessoas estranhas, mas chega uma pessoa com um amor imenso e o adota. Ele sai daquele lugar, vai viver numa casa maravilhosa, cheia de amor, cheia de carinho, tem o seu quarto, tem os seus livros didáticos, tem a sua escola paga, tem os seus cursos pagos, tem a alimentação que ele gosta, tem uma cama para dormir aconchegante. Meus irmãos, é assim que Deus nos faz. Quando nós somos adotados por Deus, nós participamos da glória de Deus.
já somos pertencentes à pátria celestial. Já começamos a viver nesse mundo o reino de Deus. Portanto, amados, a adoção é a coisa maravilhosa. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós passamos de criaturas para filhos. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Contudo, o homem pecou e a palavra de Deus diz que desvaneceu a glória de Deus no homem. Ele passou a ser uma criatura vil, que se volta contra Deus. Contudo, Deus o amou, enviou Jesus Cristo a este mundo, para que, tocando o seu coração, ele crendo em Cristo, voltasse para Cristo, e assim seria um homem lavado e remido pelo sangue de Cristo, justificado os seus pecados, e agora tornando-se filhos de Deus, não mais criaturas, mas filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. De inimigos para filhos. É impressionante o que Cristo nos proporciona. Éramos filhos da ira, agora somos filhos da luz. Antes escravos do pecado, agora filhos do seu amor. Percebe a dimensão dessa doutrina, a doutrina da adoção? E ainda, meus irmãos, a santificação constante pelo Espírito. Diante da nossa fragilidade, Deus não se descuidou em deixar que por nós mesmos conseguíssemos nos santificar. A palavra de Deus é Ele que nos santifica. É a palavra de Deus que nos santifica. É quando você lê a Bíblia que você é santificado. É quando você percorre a vida cristã e procura desviar-se dos pecados que você é santificado. Quando você tem noção de que Cristo faz diferença na sua vida que você é santificado. Amados, isso é muito importante. Embora Deus nos estimule a isso, jamais poderíamos fazê-lo sem o auxílio do Espírito Santo que nós habita. Lá em João 14, 26, nós lemos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Meus irmãos, jamais conseguiríamos lembrar das coisas de Deus, se não fosse o Espírito Santo que age em nós, que trabalha em nós, que testifica em nós que somos filhos de Deus, e por isso nós temos que andar na verdade, andar segundo aquilo que Cristo nos instrui na sua palavra. É o Espírito Santo que nos impele a uma vida de santidade, pois age dentro de nós. E por último, meus irmãos, e a glorificação prometida no fim dos tempos. O estudo teológico da Bíblia Sagrada não só aponta o passado, mas aponta o presente e aponta o futuro. É aquilo que nós chamamos de escatologia, os estudos das últimas coisas. Não um futuro incerto, não um futuro hipotético, mas um futuro exato, preciso, infalível. Isso porque fomos selados. E o selo, meus irmãos, era a certeza de algo que chegaria ao seu destino. Quem tem Jesus, quem assumiu Jesus na sua vida, ele tem, por certo, a segurança de que entrará no céu, de que não se perderá nesta vida, a não ser que nunca assumiu Jesus, que vive aí na periferia da fé, do evangelho, da graça, na periferia da igreja, mas nunca com um compromisso certo com Cristo. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 1, versículo 13 e 14, eu gostaria que colocasse em tela. Diz ali o texto: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Meus amados, no passado, quando havia o selo de um rei sobre alguma coisa, aquilo é o penhor de que aconteceria. O selo é a segurança. Portanto, meus amados, o selo de Deus é a nossa segurança, que o diabo não poderá nos tragar e nos levar para o inferno, jamais.
Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Jamais perecerão eternamente. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então fique tranquilo, faça a sua parte, seja fiel, procure fazer a vontade do Pai que está nos céus, procure viver uma vida cristã autêntica, não uma vida de oba-oba, não procure outras coisas na Bíblia, a não ser as verdades fundamentais, a teologia que traz a paz e a segurança para a sua vida, porque quando você tem essa certeza de que você um dia é salvo por Cristo, e Cristo fez uma obra maravilhosa, e se Ele pudesse perder você das mãos dEle, a sua obra é ineficiente, e Ele não seria onipotente a ponto de segurar você para a vida eterna. Olha só, isso tudo é teologia. Quando você entende que a obra de Cristo, meus irmãos, é uma obra eficiente, ela é eficiente apenas nos eleitos. Quando aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Cristo têm um encontro com Cristo, das mãos do Pai ninguém pode arrebatar, nem Ele mesmo. Por isso que Paulo diz, quando escreve o texto aos Romanos, diz assim: nem coisas do porvir, nem do presente, nada nos separará do amor de Cristo. Porque, meus irmãos, a obra de Cristo é maior que o pecado, a obra de Cristo é maior que o poder do diabo para tirar você da mão dele. Então, se o diabo pudesse tirar você das mãos de Cristo, então Cristo não é tão poderoso assim para segurá-lo. Portanto, quando nós estamos em Cristo, o Espírito atua dentro de nós, para que nós venhamos a militar contra a carne, abastecer mais o Espírito, crescer espiritualmente. Às vezes há uma queda aqui, um pecado acolá, mas nós nos levantamos, porque o pecado não nos tira a salvação, ele nos tira a alegria da salvação. Diz o apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, a glória é uma promessa que a glória é uma promessa que nos traz alento e compromisso. Eu quero, nesse momento, encerrar voltando ao texto. A Bíblia diz: tende cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aqui o texto está dizendo assim: te salvarás. Na verdade, o texto está indicando que a nossa vida em Cristo já salva, nos mantém salvos. Se Deus nos deu tantas e tão variadas bênçãos multiplicadas em Cristo, não lhe ajudaria a honrá-lo, compreendendo quais são elas? Graça é um favor imerecido que Deus outorga a quem Ele escolheu, pois ninguém tem a capacidade de salvar a si mesmo. O resgate de quem Deus escolheu do inferno eterno se deu pelo sacrifício de Cristo, que se fez maldição em nosso lugar, levando sobre si o nosso pecado, para nos presentear com a vida eterna. No dia da ira vindoura, ou seja, o juízo final de Deus sobre a humanidade, quem não teve encontro com Cristo Jesus tem sobre si a culpa do pecado que o condena ao inferno eterno. Então é bom pensar, se você está vivendo assim, você está indo para o inferno e você precisa urgentemente voltar-se para Deus. Somente Cristo pode desviar a ira de Deus sobre nós e é capaz de nos salvar da nossa triste sina, pois Ele a sofreu em nosso lugar na cruz, nos resgatando da escravidão e da lei. Não há redenção fora de Jesus, somente em Jesus. Assim, exclusivamente pelos méritos da obra de Cristo, que nossas dívidas foram aquitadas, e justificados estamos aos olhos do Pai, e com isso obtemos a paz com Deus. Agora lavados, remidos e escolhidos de Deus, os escolhidos de Deus passam a fazer parte da grande família do Pai,
pois são adotados como filhos de Deus, deixando apenas de ser filhos da ira. A presença do Espírito Santo nos impele pela nossa vulnerabilidade como seres humanos devido à nossa velha natureza a uma vida de santidade, ao habitar e agir em nós. A obra da salvação nos escolhidos de Deus aponta para um futuro certo e glorioso. Certo porque fomos selados, e glorioso porque chegaremos ao seu destino prometido por Cristo Jesus, que é a glória eterna. A salvação não é fatalista, mas alentadora. Deus sempre nos estimula a vivenciar, a conhecer ao Senhor e a prosseguir no caminho e desenvolver a nossa salvação. Por isso que ele está dizendo no apóstolo Paulo, olha, você tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque assim salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ou seja, cada dia que você permanece firme, você está dando provas de que você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, e que muitas outras pessoas haverão, através da sua vida, encontrar-se com Cristo. Você já teve uma experiência com Cristo? Então você é um privilegiado e um vencedor. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, mas for um escolhido de Deus, ao ouvir esta mensagem que estamos pregando, você se renderá ao doce e amável chamado de Cristo. Abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida agora, e obterá então a salvação, a justificação e a filiação. Viverá uma vida de santidade e por fim será glorificado quando fechar os seus olhos para esse mundo. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações. Que Deus nos abençoe. Amém?